Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esse que vos cumprimenta é teu amado irmão em Cristo, o presbítero David Sã Doutrina, oficial, pela bondade e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o meu motivo de contato em áudio com os irmãos é para estar deixando uma reflexão da palavra de Deus. Amém? Não sei se os irmãos já passou por essa experiência, mas aqui é uma matemática espiritual. Amém? Uma matemática bíblica, uma matemática espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que não dê um nó na sua mente, mas eu vou fazer aqui o possível para os irmãos entenderem essa revelação a qual Deus ele me concedeu aqui pela misericórdia dentro da palavra. Espero que os irmãos entendam e espero que os irmãos compreendam. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, amém? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero estar aqui em nome do Senhor Jesus, deixando bem claro para mim e para você através do Espírito Santo. E o tema deste vídeo é matemática espiritual. Amém? Deixa eu fazer uma oração rapidinho. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Senhor, muito obrigado por esta revelação que veio do céu, Senhor. O Senhor é bom, é maravilhoso, é misericordioso, perdoa meus pecados. Meu Deus, que o Senhor possa estar assim falando com cada irmão, cada ouvinte, e que aqueles que forem ouvir venham se alimentar, Senhor, da Tua palavra. Repreende todo impedimento, repreende toda barreira, dá revelação profunda a esse irmão também, dá revelação profunda a essa irmã também, Pai, dentro da Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, nós sabemos que na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, Jesus ele tinha 12 tribos, né? São 12 tribos que o Senhor Deus, o Senhor Jesus tinha ali. 12 tribos. São 12 tribos. No Novo Testamento são 12 discípulos e eu quero falar acerca de 12 leprosos. Presbítero David, mas na palavra de Deus não está escrito sobre 10 leprosos? Sim, meus irmãos, está escrito sobre 10 leprosos, mas espiritualmente eu consigo enxergar aqui 12 leprosos. 12 tribos, 12 discípulos e 12 leprosos. É uma matemática espiritual e peço que os irmãos prestem atenção. Em Lucas capítulo 17, verso 11, na tua Bíblia vai dizer aí que Jesus curou 10 leprosos. Amém? Louvado seja Deus. 10 leprosos. 10 leprosos com mais um de Mateus capítulo de número 8, onde a Bíblia vai falar também de um leproso, forma 11. Em 2 Reis capítulo 5 vai falar de mais um leproso por nome Naamã, formando 12 leprosos. Eu vou repetir. Lucas 17, 11 a seguir fala de 10 leprosos. Com mais um de Mateus capítulo 8 forma 11. É só você conferir na sua Bíblia. E em 2 Reis capítulo 5 fala de um leproso por nome Naamã. Mais um leproso. 10 mais 2, 12. Eu sei que a Bíblia fala de outros leprosos, como Uzias, como Miriam que ficou leprosa, mas eu quero me ater para esses 12 leprosos. O de Lucas capítulo 17, verso 11 a seguir, o de Mateus capítulo 8 e o de 2 Reis capítulo 5, 12 leprosos. Irmão, nós sabemos que os 10% de 120 é 12. Olha aí o mistério. 10% de 120 é 12. Louvado seja o nome do Senhor. Desses 12 leprosos, eu só consigo ver 2 adorações sinceras e verdadeiras, a qual foram aprovadas e recebidas por Deus porque foram feitas com sinceridade. Eu posso te provar dentro da tua Bíblia. Se você em Lucas capítulo 17 ler do 11 a seguir, você vai ver que 10 foram curados, mas apenas um voltou para agradecer e os 9 esqueceram de agradecer a Jesus pela cura.
Louvado seja Deus. Aquele que foi curado, o único que voltou para agradecer, ele caiu com o rosto em terra, se prostrou diante do Senhor e adorou. E Jesus perguntou para ele: aonde estão os 9? Louvado seja o nome do Senhor. Então a adoração desse único que adorou ao Senhor, essa adoração que foi em espírito e em verdade, Deus aceitou, o céu recebeu, Deus aprovou. Então temos aqui uma adoração aceita. Se você for em Mateus capítulo 8, você também vai ver outra adoração sendo aceita, aonde o leproso, ele vai chegar diante de Jesus e vai fazer um pedido segundo a vontade do Senhor Jesus. Ele olha para o Senhor Jesus e diz: Senhor Jesus, se quiseres bem, pode limpar-me. E o Senhor vai, estende a mão, toca nele e diz: quero ser limpo. Irmãos, preste atenção, isso aqui é muito forte. Ele faz um pedido ao Senhor Jesus, segundo a vontade do Senhor Jesus, ou seja, Jesus, se for da tua vontade, eu quero ser limpo. O Senhor pode me tornar ser limpo. Aí Jesus vai dar a ele segundo a necessidade dele. Quero ser limpo. Sabe o que eu entendo com isso? O que eu peço, o que é da vontade de Deus, Deus vai me dar, não porque eu mereço, ou porque eu sou bom, ou porque sou bonitinho. Não, mas Ele vai me conceder pela minha necessidade. Eu faço o pedido segundo a vontade dEle e Ele me concede segundo a necessidade. Ele não concede nada a ninguém porque o homem merece. Porque se você for na Bíblia, você não vai achar algo que Deus deu a alguém porque mereceu, não. Deus, ele vai dar segundo a necessidade. Ele pede segundo a vontade, foi da vontade de Deus, então Deus pegou ali e concedeu segundo a necessidade dele. Ou seja, uma adoração que o Senhor também recebeu, porque o Senhor falou: vai e mostra ao sacerdote. O Senhor se alegrou daquele leproso porque ele adorou e ele saiu dali limpo. Outra adoração, louvado seja Deus, que Deus recebeu. Amém? E a de Naamã, você pode dizer: mas Naamã também foi curado, Naamã também foi purificado, mas Naamã foi murmurando, Naamã foi com soberba. Louvado seja Deus. Naamã não foi agradecendo, Naamã não foi com gratidão, Naamã foi murmurando. E Deus não se agrada de murmurador. Louvado seja Deus. Então a adoração de Naamã foi reprovada. Ou seja, de 12, apenas 2 teve a sua adoração aceita e 10 tiveram as suas adorações reprovadas. Louvado seja o nome do Senhor. As adorações aprovadas foi a de Mateus capítulo 8 deste leproso e a de um dos 10. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, como eu já falei aqui, que os 10% de 120 é 12. Aí você pega 120 menos 12, dá 108. Louvado seja o nome do Senhor. De 120 pessoas, 12. Louvado seja o nome do Senhor. São gratas a Deus, dá o melhor para Deus, e 108 são reprovadas. Louvado seja Deus. Por que esses 12? Porque os 10% de 120 é 12. E esses 12 aqui representam aqueles 2 leprosos. Amém? Por que eu estou falando de 120? Porque 10% de 120 é 12. Louvado seja o nome do Senhor. 120 menos 12, 108. Ou seja, 108 são sinceros, melhor dizendo, perdão, 12 são sinceros e 108 são como aqueles que foram ingratos e não voltaram para agradecer. Porque carrega nos seus corações a lepra da ingratidão. Tá vendo que nem sempre a maioria, louvado seja Deus, vence? Tá vendo que nem sempre a maioria Deus se agrada? Nem sempre quando a casa estiver cheia é sinal que Deus está aprovando a adoração. Às vezes Deus está aprovando a adoração de 12 ali, dentre 120. Às vezes Deus está aprovando a adoração de 2 ali. Louvado seja Deus, dentre 12 pessoas, Deus está aprovando a adoração de 2. Dentre 120, Deus está aprovando a adoração, louvado seja Deus, de 12. E 108 está sendo reprovada. Amém, meus irmãos? Deu para entender aí? Coloque nos comentários e eu quero ver aqui, em nome do Senhor Jesus, qual foi a tua opinião sobre esta revelação bíblica. E você vê, né, que de 120, louvado seja o nome do Senhor, 10% de 120, 12. E eu comecei falando de quê? De 12
tribos, de 12 discípulos e de 12 leprosos. Acabou aqui, ó, nos 12. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 120 menos 12, 108. Amém? Louvado seja Deus. 12 aprovado, 108 reprovado. 12. 2 aprovado, que foi o de Mateus capítulo 8, e um daqueles 10, adoração aprovada, e 10 reprovado. Aí você vai lá para a Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, a história de Gideão, de 32 mil, Deus faz uma seleção, fica 300. Você vai para a calculadora, 300 menos 288, forma 12. Aí você volta para a Bíblia, reflete a criação, Deus faz o dia. O dia tem 24 horas, 12 para o dia, 12 para a noite. Além de Deus fazer o dia, Deus fez os anos. E cada ano tem 12 meses. Aí eu já falei que são 12 tribos, 12 discípulos, 12 leprosos. Aí você vai para a Bíblia no livro de Apocalipse. O relatório que João dá da cidade santa fala que a cidade tinha 12 portas. Nas 12 portas, o nome dos 12 apóstolos. Você volta cá para Josué no Antigo Testamento, esfolia o pergaminho de Deus, diz que Josué atravessou o Jordão, e diz que quando Josué atravessa o Jordão com o povo de Deus, tira 12 pedras. Louvado seja Deus. E tu pensa que parou por aí, povo de Deus? Não. Jesus se perdeu dos seus pais, e quando acharam ele estava no templo. E quantos anos Jesus tinha, irmãos? 12. Louvado seja Deus. Aí no ministério de Jesus, Jesus curou uma mulher do fluxo de sangue que sofria há 12 anos. Como não bastasse a mulher do fluxo que sofria 12 anos, chega Jairo, que a filha está enferma quase à morte. E a filha de Jairo tinha 12 anos, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É o mistério do número 12. Eita glória!